We could sit here and talk all day about my feelings for my sister. A description of my feelings isn't something that I can give you in the brief time that we have together, because I loved her. I loved her with every fiber of my being. A história de hoje é uma história muito pesada, bizarra, por inúmeros motivos. Vocês vão entender ao longo do que eu vou contando pra vocês. E ela viralizou em vários lugares, vários canais, chocou muita gente. E não era pra menos, né? Realmente muito aterrorizante. Paris Bennett matou sua irmã mais nova, ela, quando ele tinha apenas 13 anos. E ela tinha apenas 4 anos. Foi muito chocante. E ele é o perfil bem completo de psicopata. Depois a gente vai até analisar no finalzinho do vídeo o comportamento dele juntinho aqui, tá? Inclusive em entrevistas onde ele dá alguns detalhes. Eu preciso te avisar antes que o caso é bem pesado, então se você é muito sensível, já fique à vontade para sair desse vídeo, tá bom? Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e eu vou trazer vídeos com histórias de pessoas com comportamentos bizarros pra gente analisar aqui juntinhas e aprender, tá? Toda semana. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, então antes de começar, eu já peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque vai me ajudar muito, com certeza. Eu vou trazer cada vez mais histórias interessantes pra vocês, pra gente analisar. E também já aproveita e me segue lá no Instagram, @raquelcias.psi. Então vamos pra história, né? Paris Bennett nasceu em 10 de outubro de 1993. Sua mãe se chama Sherrod e ela é uma pessoa tão fundamental nessa história toda que a gente vai começar pelo passado da Sherrod. A Sherrod nasceu na Geórgia e o seu pai era Bob Bennett e a sua mãe Kyla Bennett. O pai dela era dono de uma empresa de caminhões muito bem sucedida, muito famosa no local, então eles tinham uma excelente condição financeira, eles viviam uma vida muito confortável. Só que quando Sherrod tinha só 6 aninhos de idade, o pai dela, o Bob, foi assassinado. A mãe dela era muito fria, elas não tinham um bom relacionamento, não tinham carinho e grande proximidade. A mãe da Sherrod se casou depois 6 vezes, depois do assassinato do Bob. Até a Sherrod acreditava que a mãe dela estava envolvida de alguma forma no assassinato do pai. Mas a Sherrod ia muito bem na escola, ela era muito inteligente, só que mais pra frente, lá pela adolescência, infelizmente, a Sherrod se tornou viciada em heroína. Então, quando ela tinha só 17 anos, a mãe dela, Kyla, expulsou ela de casa com uma nota de $100 e ela deu 2 opções. Com essa nota, ou ela podia se tratar, né, e resolver a vida dela, ou então ela podia comprar mais drogas e ter logo uma overdose. Que excelente relacionamento, né? Felizmente ela escolheu ir para uma casa de recuperação e ela ficou limpa, só que ela acabou caindo numa depressão e assim das mais profundas, então ela não conseguia melhorar. Então ela acabou fazendo um combinado com ela mesma. Ela falou que se em 3 meses ela não melhorasse, não mudasse de vida mesmo, ela tiraria sua própria vida. Só que dentro desses 3 meses ela engravidou do Paris e aí ela entendeu que essa era a salvação dela. Ela entendia que o Paris salvou a vida dela naquele momento. Ela estava radiante, estava muito feliz, estava limpa. Ela se dedicou realmente a cuidar do Paris, né? O pai dele não ficou por perto, então ela acabou começando a criar ele sozinha. O Paris parecia uma criança como qualquer outra, só que ele tinha uma inteligência acima da média, muito fora da média, e ele era também muito criativo. Inclusive, ele tinha alguns hobbies, e um desses hobbies era desenhar, e dizem que ele era extremamente talentoso no desenho. O Paris fez até um teste de QI que foi quantificado em 141. A gente pode dizer que é o QI de um gênio. Então, por um tempo, foram só a Sherrod e o Paris, e eles tinham aparentemente uma vida muito tranquila. Quando ele tinha 8 anos, a mãe dele, a Sherrod, engravidou novamente, só que ele não ficou muito feliz com isso não ficou nada feliz. Ele não interagia com a criança dentro da barriga, não brincava, não perguntava, ficava na dele, e a Sherrod ficou muito preocupada com isso, né, em como ele ia reagir então quando a criança nascesse. Ele já estava dessa forma. A Ella, então, nasceu em 12 de abril de 2002. E aí foi tudo muito diferente. Ele se apaixonou pela irmãzinha, ele assumiu mesmo
o papel de irmão mais velho. Eles se tornaram extremamente próximos. O Paris até escolhia as roupinhas que ela iria vestir por dia. Ele sempre tinha tempo para dar atenção para ela, né? O pai da Ella também foi embora, então a Charity acabou criando os 2 filhos sozinha. Ficaram apenas eles 3 e parecia que eles tinham aquela vida perfeita. Só que quando o Paris tinha 11 anos, a Charity teve uma recaída. Ela estava trabalhando demais, estava tendo que dar conta dos 2 sozinha, estava tentando abrir o próprio negócio e ela ficava muito tempo acordada. Então nisso ela acabou usando cocaína e essa recaída dela durou cerca de uns 6 meses. O Paris não aceitou bem essa recaída da mãe, ele ficou muito mal, ele se sentiu muito traído, sentiu que não podia mais confiar na mãe dele. E ele começou também a se comportar de um jeito muito diferente, muito sombrio, sabe? Com muita raiva, demonstrando sempre muita raiva. Só que nesse meio tempo, eles acabaram indo morar com a Kyla, a mãe da Charity. Só que como a Charity e a Kyla tinham um relacionamento muito tenso, muito ruim, isso só conseguiu piorar tudo. Tinha muito estresse, muita tensão dentro da casa. Inclusive, teve um incidente específico que chocou muito a Charity, que foi quando o Paris, não sei se foi de propósito ou se foi de forma acidental, ele quebrou um dos brinquedos da Ella. E a Ella ficou muito chateada, né? Ficou chorosa. Então a Charity foi brigar com o Paris e ele não gostou daquilo. Ele pegou uma faca e ele começou a ameaçar ela com essa faca. Depois ele correu para fora de casa com a faca na mão e ela e a avó foram atrás dele tentar conter o Paris, né? E aí conseguiram conter. Por causa desse incidente, a Charity internou o Paris num hospital psiquiátrico, só que ele ficou muito pouco tempo lá. Ele foi liberado com 1 semana, como se tivesse tudo certo, aparentemente. Eu acho que ela não chegou a receber nenhum tipo de relatório com diagnóstico. Só que depois foi descoberto um arquivo do Paris dizendo que ele tinha uma obsessão por atirar, matar, e ele tinha uma enorme tendência homicida também. Bom, depois de um tempo a Charity conseguiu um emprego em outro lugar e ela e os filhos se mudaram. Mal ela sabia que aí que a situação iria piorar ainda mais. Quando Paris estava com 13 anos e a Ella com 4, mais precisamente em 4 de fevereiro de 2007, a Charity iria trabalhar até mais tarde, então o Paris e a Ella estavam em casa com uma babá. Mas lá por volta das 10 horas da noite, o Paris conseguiu convencer a babá de ir embora e, de alguma forma, ela aceitou e foi embora mesmo. Então ela deixou o Paris e a Ella sozinhos em casa. Depois disso, o Paris pegou uma faca e esfaqueou a irmã por 17 vezes. Logo depois disso, ele ligou para a polícia dizendo o que havia acontecido. Então, o profissional disse para ele tentar alguns primeiros socorros e ele dizia que já não adiantava mais, que ele sabia que ela já tinha morrido. E ela insistiu que ele fizesse mesmo assim, porque poderia funcionar alguma coisa, né? Ele disse então que iria fazer, inclusive ele contou junto com o profissional pelo telefone. Quando ele ligou para a emergência, ele falou que ele tinha acordado alucinando, que ele achou que a irmã era um demônio e por isso ele começou a dar os golpes com a faca, né? Ele deu essa, né? Depois foi descoberto que antes de ligar para a polícia, o Paris ainda ligou para um amigo, ainda conversou por 6 minutos. Se a gente for pensar bem, é um tempo bem considerável para quem acabou de fazer o que ele tinha acabado de fazer, né? E também foi descoberto que ele nunca nem tentou os primeiros socorros de verdade. Ele ficou fingindo no corredor, falando ali com a profissional. A polícia também levou o Paris, né? E foi informar para a mãe o que tinha acontecido. Eles disseram para ela apenas que a Ella tinha se machucado muito e ela já ficou desesperada, né? A mãe sabe, né, gente? E aí depois eles realmente informaram o que tinha acontecido, que ela tinha morrido de uma forma, inclusive, muito trágica. No início, a Charity acreditou na versão do Paris. Ela tava numa situação, gente, que não tem nem como imaginar. Eu tenho certeza que ela gostaria de todas as formas de acreditar no filho. Só que o Paris, ele ficou mudando a versão da história várias e várias vezes. Só que depois uma coisa pior ainda foi descoberta durante a perícia. Vestígios de sêmen foram encontrados na cama da Ella e no short que o Paris estava usando. Então foi descoberto que ele estava também assistindo pornografia violenta, inclusive filmes
pornôs que acabavam em assassinato. Eu acho que a grande maioria das pessoas nem sabe que isso existe, né? Eu acho que nesse momento a Charity já tava assim no total extremo dela. Então ela resolveu confrontar o Paris e num dado momento ela se virou pra ele e falou assim: eu sei que você fez de propósito, eu sei que você tá mentindo. E ela falou que nessa hora era como se uma máscara dele tivesse caído e o Paris fosse uma outra pessoa completamente diferente, como se tivesse sido substituído ali pela real personalidade, né? E ele respondeu: nossa, você demorou para descobrir. Bom, o Paris foi julgado e recebeu a pena de 40 anos de prisão. Na época, eles queriam dar para ele a pena máxima que eles pudessem, né, pro caso dele. Só que como ele tinha 13 anos, essa pena foi a de 40 anos, foi a pena máxima para a idade que ele tinha na época. Em uma entrevista recente, foi perguntado ao Paris por que ele tinha tanta raiva da mãe, e ele respondeu que quando ele era criança, ele passou muito tempo se sentindo isolado, sozinho, deixado de lado pelos amigos e pela família também. E ele confirmou mesmo que ele fez o que ele fez para causar um máximo de dor à sua mãe, para que ela perdesse uma filha e o outro estivesse na prisão. Então, em entrevista recente, ele também disse que para ele é muito difícil falar hoje sobre o que ele fez no passado, porque para ele parece que ele tá falando de uma outra pessoa e não dele, sabe? E que hoje ele, olhando para o passado, não consegue entender como ele pensou que fazendo isso ele iria resolver os seus problemas. Então ele disse para o entrevistador que era como se ele estivesse perguntando para ele naquele momento, como se ele estivesse pedindo para que ele entrasse na mente de uma outra pessoa que não fosse mais ele e espreitasse ali através dos seus olhos para responder. Agora, falando sobre a linguagem não verbal, ou seja, comportamental mesmo do Paris durante a entrevista. Ele chega com os ombros firmes, a cabeça para cima, e nesse momento muita gente pode pensar que é um sinal de orgulho. Só que a gente tem que avaliar o contexto. Nesse contexto significa mais um ar de confiança. Gente, durante toda a entrevista ele se mantém muito tranquilo, é como se ele tivesse realmente preparado para todas as perguntas. Inclusive, ele usa muito bem mesmo de metáforas para dar as respostas. Raquel, o que isso faz diferença? Isso ajuda muito a incluir a pessoa que está ouvindo no cenário dele. Teve uma hora que ele falou: não era como se eu tivesse elaborado um plano para roubar um banco. Esse é um ponto muito interessante, porque os bons hipnólogos, por exemplo, inclusive, usam esse tipo de padrão de linguagem. Na entrevista, ele cita também que o sentimento mais angustiante que ele já teve na vida dele foi o sentimento de impotência. Isso faz muito sentido, porque quando se tem um intelecto e um ego muito grandes também, realmente esse é o sentimento mais angustiante que se pode ter. Para finalizar, os traços de psicopatia mais comuns que foram demonstrados por Paris durante toda a entrevista, toda essa trama que ele fez, foi responsável, foram a falta de remorso, capacidade de manipulação muito forte, de mentir, o narcisismo muito presente, muita raiva. Esse foi o caso de hoje, e se você quer que eu comente aqui sobre algum caso que você conhece, já viu, manda pra mim. Você também pode mandar pra mim pelo direct do Instagram. E é isso, até a próxima!